Olá, a paz do Senhor. O Senhor preparou mais um dia para que nós pudéssemos estar aqui, falando da sua palavra, para que nós pudéssemos estar aqui para dizer para você que está aí, né, ouvindo, né, esta pequena introdução, né? E eu quero trazer uma palavra então que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 25. E diz assim a palavra de Deus: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes as coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meio de meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, diz o Senhor Jesus, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus falou sobre essas palavras, e o que me chama a atenção da parte de Deus, e o que me chama a atenção é quando ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Amém. Tá mexendo tudo aqui, mas tudo bem. Então, o que acontece? O que acontece? Nós podemos ver então que o Senhor Jesus era um homem manso. Ele era um homem humilde e que estava nos oferecendo um descanso para a nossa alma que o mundo não pode nos oferecer. O descanso que o Senhor Jesus estava nos oferecendo é um descanso que vem da parte de Deus, porque Ele veio para falar de Deus. Ele veio para falar dos preceitos de Deus. Ele veio para falar da palavra de Deus através do Espírito de Deus para as nossas vidas. E o que acontece? O que acontece é que muitas vezes, muitos de nós não aceitam esse descanso. Esse descanso que o Senhor Jesus veio trazer através da palavra. Muitas vezes nós temos vivido uma vida tão embaraçada, uma vida tão longe da palavra de Deus, uma vida tão vazia de nós mesmos, uma vida tão cheia de tantas coisas que Deus não preparou para nós. Mas Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida para que essa paz possa vir sobre o nosso coração. De repente você está aí no dia de hoje ouvindo esta palavra e de repente você pode estar se perguntando: quem é essa aí que está aí? Quem é essa aí que está aí falando desse Jesus que eu já escutei tantas pessoas falarem que muda vidas, que transforma vidas, que faz e acontece, mas até hoje eu não vi nada acontecer na minha vida? Pois eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer a você que está aí ouvindo agora essas palavras. Jesus veio à Terra com um propósito de salvar vidas, com o propósito de curar vidas. Jesus veio ao mundo com o propósito de transformar vidas, de dar vida àqueles que a sociedade não dá valor, de dar vida àqueles que a sociedade
não olha mais, não quer saber mais. Jesus Cristo veio há um tempo atrás, mas as suas palavras permanecem até hoje pelo Espírito. E ele veio com o propósito de transformar vidas, de mudar as circunstâncias, de curar doenças incuráveis que a medicina diz que não tem mais cura, pode esperar pela morte. Jesus Cristo veio para ressuscitar não apenas pessoas que estão mortas espiritualmente falando, mas Jesus Cristo veio para ressuscitar pessoas que estão de fato, comprovadamente mortas. E de repente você pode, estar dizendo que você não acredita, que você acha que tudo isto é uma fábula, que você acha que tudo isto é um engano, que você acha que tudo isto é apenas religião, apenas palavras que não vão chegar a lugar nenhum. Mas Jesus chegou. Jesus chegou com as palavras de Deus a muitos lugares, a muitas cidades, transformando vidas, curando vidas, ressuscitando vidas, mudando gerações e deixando esse legado, a palavra de Deus. E foi escrita por homens possuídos do Espírito de Deus, que foi escrito por homens que tinham uma vida totalmente voltadas para Deus. Nada mais importava na vida desses homens do que ter uma comunhão com Deus. E aqui está o que pode te dar a vida, aqui está o que pode mudar a tua vida, pode mudar toda a circunstância da tua vida. E eu quero ler mais uma palavra para vocês, que se encontra no livro de João. Em João, no capítulo 5, se você tiver uma Bíblia, você pode pegar a Bíblia, porque as palavras não são minhas, as palavras são de Deus. Eu nada tenho para dar para vocês, mas quem tem para dar algo para vocês é Deus, através do seu Espírito. Glória a Deus. Diz assim então, no livro de João, no capítulo 5, a partir do versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não me quereis vir a mim para terdes vidas. Então diz aqui a palavra de Deus, Jesus dizendo que é para que a gente venha examinar as Escrituras. E aquele que não examina as Escrituras não tem a vida. Porque diz aqui no versículo 14, ou no versículo 40, melhor dizendo, e não quereis vir a mim para terdes vida. Por que Jesus disse, não quereis vir a mim para terdes vida? Porque ele está nos apresentando as Escrituras, ele está nos dizendo, examinais as Escrituras. E veja, nelas há a vida eterna, porque são elas que falam de mim, que testificam de mim. É como se ele estivesse dizendo para nós, mas vocês não querem ter vida porque vocês não querem ler as Escrituras. Nós só vamos poder conhecer Jesus se nós ouvirmos a sua palavra através das Escrituras, através de pessoas que o Senhor tem levantado para falar sobre a palavra de Deus. Então o Senhor
começará a abrir o nosso entendimento pelo seu Espírito, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós começamos a ouvir, quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, começamos a prestar atenção naquilo que Deus tem para dizer para nós, a fé começa a brotar dentro de nós como uma chama viva. Então nós começaremos a ver ali que verdadeiramente Jesus é real, que verdadeiramente Jesus veio e que verdadeiramente Ele pagou o preço na cruz do Calvário e que verdadeiramente Ele estava lá com os braços abertos por mim e por você. E teve morte de cruz, mas que no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Ele teve aquela morte porque foi necessário Jesus morrer. Tudo já estava escrito. O Pai queria dessa forma, para que com a sua morte fosse levado todos os nossos pecados, dores, e com a sua ressurreição, a vida. E Jesus está vivo. E Ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. E Ele é o nosso único intercessor. Ele é o nosso intercessor. Ele intercede por nós diante de Deus. E quando nós começamos a falar com Ele pelo Espírito, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a se mover. As águas começam a se mover. A nossa vida começa a ter uma repercussão diferente. Então nós poderemos ver que a palavra de Deus é verdadeira, que Deus verdadeiramente nos ama e que Ele enviou Jesus e que o Espírito de Deus está na terra para nos fazer lembrar de todas as coisas. E o Espírito de Deus estará conosco quando nós começarmos a viver essa vida pela palavra. Então o próprio Espírito de Deus, a partir do momento, vou explicar de uma maneira melhor, a partir do momento que você começar a se voltar para as coisas de Deus, através de um louvor, através da pregação, de ouvir a palavra de Deus, através de muitas coisas que o Senhor vai preparar. Então o que acontece? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará até nós. E o que vai acontecer? Quando nós começarmos a nos chegar a Deus através de algo que o Senhor vai preparar, pessoas que Ele vai enviar, o Senhor vai começar a chegar até nós. Ele vai começar a se achegar até nós, para que a gente possa ter um conhecimento de saber quem Ele é. Então o Espírito de Deus começará a se manifestar na nossa vida e vai começar a mover algo dentro de nós. E a fé, que é um dom do Espírito Santo, vai começar a agir na nossa vida. Vai começar a agir. Se nós temos fé, é por quê? Porque o Espírito de Deus está movendo algo dentro de nós. É o Espírito de Deus que faz isso. Então, através dessa fé nós vamos começar a colocar coisas diante de Deus que somente nós sabemos, ou coisas que até mesmo outras pessoas sabem, são testemunhas oculares, mas que até agora nada tem acontecido. Mas quando você começar a se voltar e o Espírito de Deus começar a mover essa fé, que é um dom dado por Deus pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, nós vamos começar a colocar diante, então, do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu preciso disso. O Espírito de Deus agora nesse momento, Ele toca a minha vida para que eu possa falar contigo, Senhor, não com as minhas palavras, mas com a sua ajuda, com o seu consolo.
E eu quero colocar isso diante de ti, que para a medicina não tem mais razão de ser, que para as pessoas já está tudo acabado, que para os meus familiares já não tem mais jeito, que para os meus sonhos parece que tudo já está morto, tudo já morreu, está morto lá no caixão, mas o Senhor pode fazer a cura. Deus é um Deus de maravilhas. E quando nós começarmos a colocar todas as nossas questões diante do Senhor Jesus, com o auxílio do Espírito Santo que estará aumentando a nossa fé, para que as nossas palavras não sejam nossa, mas com a ajuda do Espírito de Deus, as coisas vão acontecer. Tenha fé, as coisas vão acontecer. Aquilo que você tanto precisa vai acontecer. Deus vai mover as águas e vai acontecer. E através do seu pedido feito, você verá como Deus é fiel. Você verá que Deus é fiel para cumprir aquilo que nós temos pedido a Ele. Porque Ele se preocupa com a sua vida, Ele se preocupa com as suas necessidades, Ele se preocupa com o seu andar, com o seu falar, Ele se preocupa com o seu vestir, Ele se preocupa com as suas necessidades, o seu alimento, a sua vida financeira, a sua vida conjugal, a sua vida familiar. Ele se preocupa com todo tipo de situação que envolve a sua vida. Faça prova do Senhor, entregando a sua vida para Ele. Entregue a sua vida para Deus. Se coloque diante do Senhor. Se coloque diante de Deus. Ele vai mudar a sua vida. Então você poderá proclamar aos 4 cantos do mundo que só o Senhor Jesus Cristo é Deus. E a palavra que fala em João 3, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio, para que nós pudéssemos ter uma vida de satisfação, de alegria, de paz, de mansidão, de humildade. Eu gostaria de deixar essas palavras para você no dia de hoje. Você é especial, você é amado do Senhor. De repente você pode estar passando por uma situação muito difícil na sua vida, onde ninguém pode lhe compreender, onde ninguém pode lhe ajudar. Mas Jesus, Ele tem esse poder. Mas Jesus, Ele te vê agora aí onde você está. Você às vezes derrama lágrimas, o seu coração fica apertado, a sua vida fica numa situação que você não entende, pessoas se levantam para dizer coisas que magoem a sua vida, que machucam o seu coração. E mesmo que você saiba que você está numa situação que da qual não foi a situação que Deus preparou para você, mas que você mesmo se colocou em caminhos tortuosos, caminhos difíceis, Jesus quer arrancar você desses caminhos. Ele quer lhe tirar desses caminhos. Caminhos de dor, caminhos de vergonha, caminhos de morte. Porque Ele tem o melhor para te dar. E através da tua vida,
através de ti? Quantas pessoas podem ser resgatadas para Cristo Jesus? Quantas palavras de amor, de carinho, de compreensão você pode também estar dizendo para outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você, ou por situações diferentes, mas que também são situações difíceis. Há uma palavra que eu gosto muito e eu quero ler para você, que se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 27. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. De repente você pode se dizer assim, mas eu não tenho nenhum conhecimento, mas eu sou uma pessoa totalmente desprezada pela minha família, eu sou uma pessoa que aonde eu chego, em vez das pessoas se agradarem de mim, as pessoas, elas me humilham, as pessoas me tratam de uma maneira como um ser humano não deve ser tratado. De repente você pode, estar dizendo aí que a sua vida não tem nenhum valor, que você é uma pessoa fraca, que você é uma pessoa totalmente desestruturada perante a sociedade, perante algumas situações. Mas eu quero te dizer, boas novas. Assim como quando Jesus nasceu, foi sinal de boas novas para todas as nações. Eu quero te dizer boas novas. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir com as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar com as que são. São essas as pessoas que Deus escolheu. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você que está aí agora. Deus nos escolheu, meu irmão. Deus nos escolheu, minha amiga, para que nós possamos fazer a diferença nessa geração. E dizer para as pessoas, olha só, eu sou importante, eu tenho valor. Jesus Cristo morreu por mim. Jesus Cristo pagou um preço lá na cruz do Calvário. Olha aquela situação, olha aquela doença, aquele sonho que parecia que não ia acontecer. Eu quero te dizer que vai. Eu quero te dizer que há possibilidade. Somente porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Espírito de Deus possa colocar essa verdade dentro do teu coração. Que o Espírito de Deus possa colocar esse caminho certo diante de ti. Que o Espírito de Deus possa abrir o teu entendimento. Que o Espírito de Deus possa falar aos teus ouvidos. Que o Espírito de Deus possa falar ao teu coração. Que o Espírito de Deus possa abrir a tua mente, que o Espírito de Deus possa te anunciar as boas novas através da leitura da palavra. Olha só, eu quero te dizer, você precisa se levantar. Você precisa se levantar como o braço forte do Senhor. Você precisa se levantar como o braço forte do Senhor. Você sabia que você pode transformar vidas? Você sabia que você pode dar vida a vidas? Você sabia que você pode mudar toda uma geração? Você sabia que você pode mudar toda uma circunstância? Você sabia que você pode
todas as coisas naquele que te fortalece, que é o Senhor Jesus. Eu quero te dizer que você pode mudar todas as coisas para o bem, através da palavra de Deus. Você pode mudar vidas que estão praticamente destruídas, vidas que estão no fundo do poço. Você pode mudar todas essas vidas, toda a circunstância de pessoas que estão na sua volta, de pessoas que vivem perto de você, que não passam pelo problema que você passa, mas que passam por outras situações, até mesmo piores do que a sua. Que nós possamos, que nós venhamos, eu e você, a refletir sobre isso. Que nós venhamos a refletir sobre isso. Nós podemos mudar vidas, mudar gerações, modificar toda uma estrutura através da palavra de Deus, porque o amor de Deus é o maior dom, é o maior do que todos os dons, o amor de Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento, para que nós possamos receber da parte de Deus, através de Cristo Jesus, que é o nosso intercessor. Que nós possamos receber esse dom que é dado pelo Espírito Santo. Amém. Feche os seus olhos aonde você está agora. Se você quiser também fazer a oração com os olhos abertos, não tem problema nenhum. Fique atento às palavras do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Tu que és o Criador de todas as coisas, Tu que és aquele que governa todas as coisas, que pode mudar todas as coisas, que pode mudar situações, Tu que pode, Senhor, fazer tudo, porque tudo está diante das Tuas mãos. Há um povo faminto agora, Senhor. Há um povo faminto em algum lugar. Há uma pessoa sedenta em algum lugar em Te conhecer. Há uma pessoa, Senhor, há muitas pessoas sedentas em Te conhecer. Há muitas pessoas, ó Deus, que desejam ser curadas de doenças terminais. Há muitas pessoas neste momento, ó Deus, que desejam que suas vidas sejam transformadas. Há muitas pessoas neste momento que estão com a sua vida embaraçadas, que estão vivendo situações na sua vida na qual o Senhor não escolheu para elas. Mas o Senhor nos promete em Sua palavra que através do Senhor Jesus Cristo nós teremos vida. Nós teremos uma vida plena, sem dor, sem doença. Cura as famílias. Eu quero Te entregar, Senhor, casamentos diante de Ti, Senhor, na qual o príncipe desse mundo, Senhor, tem destruído, Senhor. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, casais que estão com suas vidas construídas, com filhos, e que de repente, Senhor, o inimigo entra, Senhor, para destruir, para desfazer, Senhor, esta união. Mas Jesus Cristo se manifestou para destruir estas obras. E por isso, Deus, eu Te peço diante, Senhor, diante, Deus, da Tua face que é poderosa, que o Senhor possa entrar com providência, Senhor, na vida, Senhor, deste casal. Na vida deste casal, ó Deus, que está, Senhor, com a sua vida toda enrolada, Deus. Mas que o Senhor possa entrar com o Seu amor, com a Sua paz. Que o Senhor possa entrar com a Sua provisão, Deus. E possa restaurar. Restaura, Deus. Restaura este casamento, Deus. Restaura esta união. Restaura, Deus, eu Te peço, a vida desses cônjuges, Senhor. E que o Senhor possa entrar com uma novidade de vida diferente. Que o Senhor possa fazer com que
a tua presença reine nesse lar. Com que o teu reino reine neste lar, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero te colocar os jovens diante de ti, Senhor. Essa geração que está chegando, Deus. Que eles possam te conhecer como o único Deus. Que eles possam te conhecer e te dar glórias. Que eles possam conhecer a tua música que vem do céu. Que eles possam, Senhor, viver uma vida em santidade diante de ti. Que nós possamos, ó Deus, todos nós, jovens, velhos e crianças, homens e mulheres, viver esta vida de santidade diante de ti. Que nós possamos viver as tuas maravilhas, que nós possamos viver, ó Deus, aquilo que tu tens para cada um de nós, em o nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo possa entrar no nosso lar e modificar tudo que precisa ser modificado, falar aos nossos corações. É o que eu te peço nesse dia, Deus. Tu que merece todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter recebido da parte de Deus a bênção para o seu lar, a bênção para os seus sonhos, que você possa ter recebido da parte de Deus a restauração do seu casamento, a restauração da sua família que estava se desfazendo, que você possa ter recebido diante de Deus nesse momento a cura para todo tipo de enfermidade, para a sua família. Se você estava precisando de uma cura no seu corpo, que o Senhor Jesus venha se fazer presente na sua vida, que você receba essa cura em nome de Jesus.